Headcanons tristes de Harry Potter. Harry Potter e Ted Lupin viram a mesma coisa no espelho de Hoje é 7. Hagrid aprendeu o patrono depois da guerra, e ele tinha o formato da Edwiges. Neville não tinha uma lembrança feliz o suficiente para lançar um patrono corpóreo. Quando Draco olhou no espelho de Hoje é 7, ele viu ele mesmo fazendo parte do trio de ouro. Quando Ted e Lupin estavam brincando, Ted disse, "Boa, James." E Harry teve que disfarçar o choro. A única vez que Fred e George se viram velhos foi quando tentaram enganar o Cálice de Fogo. Depois que Draco viu a Bellatrix torturando Hermione, parou de usar a expressão sangue ruim para sempre. Depois daquele momento, ele só desejava que todos ficassem bem. Neville salvou Sirius mesmo sem saber que ele era inocente. McGonagall pendurou quadros em Hogwarts de todos os estudantes que morreram na guerra. Depois da guerra, o Draco se machucou de várias maneiras tentando tirar a marca negra de seu braço. Lavender sentiu o cheiro de Rony na poção do amor, porque ele foi sua alma gêmea na sua curta vida. Pena que ela não era dele. Depois da guerra, todos conseguiam ver Tessários e pediram desculpas a Luna, pois duvidaram dela e a chamaram de maluca. Dobby só conhece o grande Harry Potter pelo que o Draco contava para ele. Harry nunca perdoou a si mesmo pela morte de Sirius. Ele acredita que se não tivesse sido enganado por Voldemort, Sirius ainda estaria vivo, e essa culpa o persegue. Minerva escreve cartas para os alunos que morreram na guerra, mas nunca as envia. Elas ficam guardadas em seu diário secreto como uma forma de lidar com a perda. Quando Draco descobriu que seu filho tinha amizade com o filho de Potter, ele ficou feliz, pois isso mostrava que a educação que ele tinha dado ao seu filho tinha sido boa, diferente de seu pai. O bicho-papão de Rony deixou de ser as aranhas e passou a ser a Hermione sendo torturada. O único momento estranho que James Sirius Potter teve em Hogwarts foi quando um fantasma adolescente pegou uma câmera e perguntou se ele poderia ter seu autógrafo. Quando Harry era pequeno, no Dia das Mães, deu uma flor para Petúnia. Ela chorou, pois era um lírio. Durante o casamento de Harry, Molly dançou com ele no lugar de Lilian, para a dança de mãe e filho. Quando Dobby morreu, ele sabia que mesmo na morte estaria livre. Suas últimas palavras sobre estar entre amigos trouxeram-lhe paz em seus momentos finais. Se a Murta que geme tivesse algum amigo, ela poderia ter sido salva, assim como Hermione. No casamento de Rony e Hermione, durante o discurso de George, ele disse, "Você estava certo, Fred. Eles realmente se gostavam, te devo essa", e colocou 5 galeões em uma cadeira vazia. Rony ficou tão mal com a morte de Fred que às vezes ele escrevia algumas piadas que ele achava que Fred iria gostar e ia ler no túmulo dele. Depois da batalha de Hogwarts, Harry se sente incapaz de viver à altura do escolhido. Apesar de ser visto como um herói, ele se afunda em pensamentos de que só teve sorte e as pessoas morreram por sua causa. Apesar de se tornar um herói da batalha de Hogwarts, Neville Longbottom ainda visita os pais no hospital de St. Mungo's. Ele carrega uma tristeza profunda, pois embora tenha se tornado um bruxo que ele sempre sonhou, nunca teve a chance de compartilhar isso com seus pais. Mesmo sendo uma das bruxas mais talentosas de sua geração, Hermione luta para se sentir em casa, tanto no mundo bruxo quanto no mundo trouxa. Ela tem uma constante sensação de não pertencimento, como se sempre estivesse entre dois mundos sem fazer parte completamente de nenhum. No dormitório da Grifinória havia um canto onde Rony, Harry e Hermione costumavam se sentar para conversar tarde da noite. Anos depois, quando voltou como professor, Harry se pegou olhando para aquele espaço vazio, quase esperando ouvir as risadas dos amigos outra vez. Antes do seu primeiro ano letivo em Hogwarts, Draco passou pela Madame Malkin, ao lado de sua mãe, animado, sem saber que seu destino já estava traçado. Monstro segurava o medalhão todas as noites, sussurrando desculpas ao mestre que tentou salvar. George nunca conseguiu usar a varinha do irmão. Quando tentou, só saíram faíscas descoordenadas. Harry passou anos tentando reconstruir os cacos do espelho, na esperança de ver seu padrinho mais uma vez. Petúnia guardava o diário de Lilian escondido. Nunca leu, mas nunca teve coragem de jogá-lo fora também. Mesmo desbotada após a queda de Voldemort, Narcisa esfregava o braço todas as noites, tentando apagar a marca negra completamente. Snape sentia o cheiro de lilazes quando preparava poções. Nunca percebeu que era a fragrância do perfume de Lilian. Antes de morrer, Colin segurou a câmera e sussurrou, "Espero que alguém veja." Molly fez um suéter para Fred no Natal seguinte. Quando percebeu, o deixou no fundo do armário, intocado. No casamento de Luna Lovegood, a primeira fileira estava reservada, mas sem o nome dos convidados. Quando Harry perguntou o porquê, Luna disse que aqueles lugares eram para seus amigos que haviam morrido na Batalha de Hogwarts. No dia que Neville contou para seus pais sobre a Batalha de Hogwarts, ambos sorriram pela primeira
primeira vez em 17 anos. Draco escreveu várias cartas para Harry, Rony e Hermione, mas nunca as mandou, com medo de que eles nunca aceitassem seu pedido de desculpas. Snape odiava o Trio de Ouro, pois Harry, Rony e Hermione sempre faziam o lembrar de Lilian. Harry tinha os seus olhos, Rony o cabelo ruivo e Hermione era uma bruxa nascida trouxa tão esperta quanto a Lilian. No dia do casamento de Gina, George dançou com ela 2 vezes, uma por ele e outra pelo Fred. Gina sonhava frequentemente com Fred, e em seus sonhos ele sempre pedia que ela cuidasse de George, o que fazia com que ela acordasse sempre chorando. O mapa do maroto ficava com marcas de lágrimas toda vez que Harry via o nome de seu pai e de Sirius, desejando que eles ainda estivessem vivos. Hermione guardava o pomo de ouro que Harry ganhou como um lembrete que às vezes, mesmo em batalhas vencidas, as perdas eram grandes demais. Mesmo sendo tratado com carinho pelos Weasley, George evitava ir ao Natal nos primeiros anos após a guerra, porque ver uma cadeira vazia era insuportável. Após a guerra, Harry não conseguia usar o feitiço Expelliarmus sem lembrar do duelo com Voldemort, o que fazia hesitar em duelos amigáveis. Neville mantinha a capa de sua mãe embrulhada em uma gaveta, sem nunca usá-la, pois sentia que aquele era o único pedaço dela que ainda o conectava à sua infância. Luna continuava escrevendo cartas para sua mãe, mesmo sabendo que elas nunca seriam respondidas. Ela as guardava em um baú, dizendo que as leria para ela um dia. Hagrid tinha o hábito de visitar a cabana onde viveu com Aragog, mesmo depois que a Acromântula morreu. Ele deixava flores ali, como uma homenagem.